notícia, tem informação, fatos e eventos da região. Conteúdo inteligente, o jornal da nossa gente. O Estafeta, a gente se vê aqui. A gente se vê no Estafeta. O Estafeta, a gente se vê aqui. A gente se vê no jornal da nossa gente. Aqui no Estafeta. O Estafeta, agora com assinatura premiada. Ligue 54999680835. Hoje recebemos aqui na redação do Estafeta o Dr. Rodrigo Pineda, que conversa com a gente um pouco sobre o Outubro Rosa e toda essa campanha que tem ao redor do mês e ao redor do tema que abrange principalmente as mulheres e as questões ligadas ao câncer de mama, e recentemente foi incluído nesse mês também as questões do câncer de colo de útero. E quem me acompanha nesse bate-papo é a nossa colega Lely Marinello. Oi, Almeri, tudo bem? Então, vamos lá. Para a primeira perguntinha para o doutor. Qual que é a importância hoje da campanha do Outubro Rosa? Tá. Antes de mais nada, Lely, Almeri, obrigado pelo convite da Estafeta, né, para todos aqueles que nos acompanham aí nas redes sociais. É um privilégio, um prazer a gente poder estar trazendo informação sobre um assunto tão importante, o câncer de mama. Ainda mais que nos dias de hoje, infelizmente, nós somos assolados por fake news. E caso alguém que nos acompanha não saiba, a questão do câncer de mama, aliás, os assuntos relacionados a câncer de maneira geral, infelizmente, são cheios de boatos, fake news, e isso traz muita desinformação. É um assunto que assusta, né? De primeiro momento, se tu não tem uma informação mais concreta, ele acaba assustando as pessoas justamente por causa de tanta fake news que existe, né? Certo, é isso mesmo. E câncer, para quem não sabe, depois de política, é o assunto que mais tem fake news. É o assunto, dentro de saúde, é o assunto câncer. Nossa, olha aí, tá aí uma informação que demais. Chama atenção, né? Claro, né? E a gente já tem alguns anos aí, né? Quase 18 anos de formação na área de oncologia, né? Então a gente espera contribuir realmente com todos aí para explicar um pouquinho mais sobre essa questão do Outubro Rosa. Bem, respondendo, Lely, diretamente a sua pergunta, o Outubro Rosa, né, já é uma campanha a mais antiga relacionada a trazer informações sobre o câncer, especificamente o câncer de mama, e hoje o câncer feminino, né, como bem colocaste, que é relacionado agora ao câncer de colo uterino, pois nós estamos tratando aqui principalmente do câncer mais comum na mulher. Isso no mundo inteiro, aqui também na nossa região, aqui na região de Veranópolis, Nova Prata, Guaporé, enfim, de todo esse entorno onde a gente tem bastante pacientes, pois é o mais comum da mulher, e um dos principais tópicos que a gente quer trazer, sem dúvida, é sobre as pessoas entenderem como é que se faz o diagnóstico precoce, falar um pouquinho talvez sobre a questão do autoexame, novos tratamentos que existem, e, claro, sempre falando de uma maneira muito tranquila, acessível, a gente não gosta de falar difícil, né? Dentro dessa questão, então, qual que é o principal processo para se descobrir de maneira precoce esse câncer? Como é que a mulher ela deve fazer o autoexame? Como é que se faz todo esse processo para realmente se ter um diagnóstico o mais breve possível nessas situações? Ameri, muito bem colocada a sua pergunta. Tá? E aí já cabe a gente esclarecer uma coisa extremamente importante. É que o autoexame, infelizmente, não faz diagnóstico precoce. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, quando a gente tem uma paciente que já no autoexame, né, ela descobre um nódulo na sua mama, ela descobre algum caroço, nós estamos falando frequentemente de uma lesão que não está em estágio inicial. Então, a mulher que percebe uma alteração na mama, seja um caroço, ou um caroço na axila, uma alteração na pele da mama, a saída de algum líquido, geralmente sangue, ou um líquido claro no bico do peito, quando isso é relacionado a um câncer de mama, que nem sempre né, pode ser uma outra coisa, nós estamos falando
na maioria das vezes, numa doença já em fase mais avançada. Por isso, o autoexame, apesar de ser importante para a mulher, obviamente, conhecer o próprio corpo, isso deve ser estimulado, inclusive, desde a adolescência. Da primeira ida de uma mulher ao ginecologista, isso já deve ser estimulado, deve ser ensinado. Importante que, para o diagnóstico precoce, o ideal é que a mulher descubra isso antes dela sentir qualquer alteração na mama. E a única maneira comprovadamente, cientificamente eficaz que a gente tem para isso é a mulher fazendo a mamografia. Tá? Esse disparado é o exame mais importante e é um exame que salva vidas, sim. Então, nessa questão, a partir de que idade é recomendado que as mulheres comecem a fazer essa mamografia? É anual, não é? Como é que funciona, então, essa questão dos exames preventivos? Certo. Para que a gente faça exames de detecção precoce, não são preventivos, eles são diagnóstico precoce. A mamografia, a ecografia de mama, ela não faz, repito, ela não previne, mas ela pode fazer o diagnóstico precoce antes da mulher sentir qualquer alteração na mama. Todas as mulheres devem fazer a partir dos 40 anos de idade este exame. É importante enfatizar que pelo Ministério da Saúde essa recomendação é a partir dos 50. Mas isso não é endossado pelas sociedades médicas de oncologia, de mastologia, não só brasileiras como as internacionais, que nós indicamos que a partir dos 40 anos a mulher já deve fazer a mamografia anualmente, tá? E não a cada 2 anos. Por quê? Existe um número expressivo de cânceres de mama, principalmente aqueles tipos mais agressivos, que se você dá um espaço de 2 anos, acaba que você não consegue fazer o diagnóstico precoce. Você já descobre doença em estágios mais avançados. Então, repetindo, deve-se fazer a partir dos 40 anos, anualmente. E lembrar que nas mulheres que ainda menstruam, além da mamografia, é importante fazer a ecografia, que é um outro exame que ajuda no diagnóstico. Ecografia ou ultrassom, como alguns chamam, para auxiliar no diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, doutor, fiz o exame, constatou lá um câncer. Qual que é os primeiros procedimentos que a gente tem que seguir? Certo. A primeira coisa que uma mulher com diagnóstico de câncer de mama tem que entender, acho que a primeira coisa a fazer é não ir no Google, tá? Não ir no TikTok ou qualquer coisa assim, buscar informações sobre a doença. Eu gosto de dizer para os pacientes, para ficar bem claro assim, quando a gente fala em câncer de mama, essa palavra é um nome muito genérico. Câncer de mama não é apenas uma doença. Existem vários tipos e subtipos. Como eu estava falando, eu gosto de falar para minhas pacientes que câncer de mama é só um nome assim do bandido, um nome muito genérico. Exemplo, João, mas é João do quê? Eu tenho que saber o sobrenome do bandido, tenho que saber a ficha criminal dele, porque hoje, repito, a gente consegue identificar vários tipos de câncer de mama e fazer tratamentos específicos para cada tipo. Então, assim, quando a mulher ela vai no Google, vai na internet, eu estou falando mulher, mas enfim, claro, qualquer pessoa faz isso muitas vezes, e vocês sabem disso, quando a gente fazem também, o que acontece? Quando você entra na internet e digita lá o laudo do exame, alguma coisa assim, a primeira coisa que aparece, as primeiras notícias na primeira, segunda página, sempre são notícias ruins. Porque notícias ruins, notícias pesadas, notícias tristes, é o que vende. A gente sabe bem disso, que tragédia é o que chama atenção. Né? Isso, vocês que trabalham com jornalismo sabem disso. Tem, assim, o que vende notícias das piores possíveis. Né? Então, assim, isso raramente, ou quase nunca, corresponde à realidade das pacientes. Né? Ainda mais com os avanços que a gente tem hoje. Então, a primeira coisa que a mulher deve fazer é não ir na internet, tá? E entrar em contato com um profissional oncologista que ela tenha confiança. Oncologista, né? O médico de câncer, sem dúvida é o primeiro profissional. Também tem a opção de conversar com um médico especialista em mama, um mastologista, que é quem faz cirurgia. Mas a gente recomenda oncologia porque a gente sempre conversa com o mastologista. Tem casos que a mulher ela não faz a cirurgia na mama de cara, tem que fazer tratamentos antes de fazer a cirurgia. Então a gente consegue, de uma maneira multidisciplinar, envolvendo todos os profissionais, decidir a melhor forma de tratamento para cada paciente.
Uma questão que assusta muito as mulheres, e a maioria das pessoas também, de uma maneira geral, quando se fala em câncer, é a questão da quimioterapia e de se perder o cabelo. Hoje já existem alguns métodos que evitam essa queda de cabelo, principalmente para mulheres, porque, querendo ou não, é algo que mexe muito com a autoestima. Sim. Como é que se dá, então, esse tipo de procedimento, esse tipo de... se eu não me engano, são alguns equipamentos específicos que se põem na cabeça. Isso. Como é que é toda essa logística, digamos assim? Certo. Almeri, primeiro, como eu falei, assim, por existir vários tipos de câncer de mama e vários tipos de situações clínicas bastante diferentes dentro da oncologia mamária, a começar, nem todo tratamento, tá? Nem toda paciente vai precisar fazer um tratamento que vai cair o cabelo. Esse é um primeiro ponto. Segunda coisa, existem vários tratamentos modernos que a gente já lança há alguns anos que cada vez mais vão tornando desnecessário utilizar medicamentos que fazem cair cabelo. Então, às vezes é possível fazer uma terapia substitutiva. E existe um terceiro coisa importante, que é, como você já adiantou aí pra gente, existem alguns dispositivos que são as chamadas toucas de resfriamento de couro cabeludo. O nome é descritivo, né? As toucas hipotérmicas, ou são toucas que a gente coloca aqui sobre o couro cabeludo da mulher. Com isso diminui a circulação da químio durante a aplicação. E fazendo isso, chega menos remédio, chega menos a químio que causa essa queda de cabelo aqui no couro cabeludo durante a sessão, e com isso diminui as chances de cair cabelo. Existem vários tipos de dispositivos, várias marcas diferentes, e é um motivo de muito orgulho falar isso, ter a oportunidade de falar isso aqui no Estafeta, que nós fomos aqui na Vivere Clínica de Oncologia, aqui em Nova Prata, aqui do lado, a primeira clínica no interior do Rio Grande do Sul a oferecer isso para os nossos pacientes. Tá? E gratuitamente. Até hoje a gente faz isso gratuitamente, porque nem todos os lugares fazem isso, mas é uma coisa que traz sim um impacto muito positivo na qualidade de vida de pacientes. E eu posso ilustrar isso, por exemplo, de pacientes que já fizeram o tratamento, que se não tivesse feito isso, não tivesse lançado mão desse recurso, teria caído o cabelo, mas assim, a gente viu mães que foram na formatura de filhos ou num casamento que tinha uma data marcada, né, mas teve que fazer o tratamento e foram lá com os cabelos. É importante dizer, não funciona 100% dos casos. Tá? Existem casos que é mais difícil, mas hoje a gente consegue sim minimizar fazendo uso dessas toucas. Né? E como você bem colocou, isso mexe muito com a autoestima da mulher. Para algumas mulheres, por exemplo, fazer a queda do cabelo é uma coisa que impacta mais do que mesmo uma cirurgia da mama, por exemplo. Às vezes também impacta... tá com câncer, retirada do seio, né? Exato. A retirada do seio, ela é um procedimento, como eu falei, para algumas mulheres isso impacta mais. Tá? Lembrar que não só a mama, como os cabelos, são um símbolo de feminilidade, né? Um símbolo importante, e isso tem que ser respeitado. Né? De que é sempre feminilidade para mulher como uma companheira, para um namorado, como mãe, sabe, como membro da família, na sociedade. E às vezes isso deixa a mulher muito estigmatizada. E é claro que tem aquelas mulheres que, se cair o cabelo, tudo bem, não tem problema, e vai postar nas redes sociais e está tudo certo. Mas tem aquelas que não encaram dessa forma e está tudo bem. A gente respeita isso. Então, individualizar os objetivos do tratamento é de suma importância. Como a gente costuma dizer ali na Vivere Clínica de Oncologia, ali em Nova Prata, em Guaporé, que a gente cuida de pessoas, não de doenças. A gente não pode encaixar o paciente num protocolo para tratar uma doença. Claro que isso é importante, mas a gente tem que nos preocupar com os aspectos relacionados à qualidade de vida. Né? Isso pesa muito. Ainda dentro dessa questão de tratamento e qualidade de vida, entra muito a questão psicológica, que ela, querendo ou não, também é muito afetada. Dentro disso, qual que é a importância de se ter um acompanhamento psicológico, às vezes, se necessário, até psiquiátrico, com intervenção de medicamentos? Certo. Como é que é esse alinhamento entre oncologia, psicologia, psiquiatria, todas essas linhas? Só interrompendo também um pouquinho, que a clínica também tem o programa Linha Rosa, né? Que eu acho que engloba também toda essa parte dessa questão, né? Sim.
Porque assim, câncer você nunca trata sozinho, né? E como é uma doença que mexe com vários aspectos na vida da pessoa, muda a rotina, tem que às vezes parar, interromper um trabalho, ou nem que seja por alguns dias por conta de um atestado, tem que não sei o quê, tem às vezes algum efeito colateral, às vezes sim, às vezes não, mas isso mexe com todos os aspectos, né, da saúde, não só física como mental da mulher. E quando eu digo que o câncer não pode e não deve ser tratado por um único profissional, é porque necessariamente envolve uma equipe multidisciplinar, né? Dentro dessa linha do chamado linha rosa, a gente envolve ali profissionais na área de psicologia, especializados na área de psicologia oncológica ou psico-oncologia. A gente aborda, às vezes é necessário também lançar mão do auxílio de colegas mesmo na área de psiquiatria, para poder fazer o tratamento, mas eu te digo que isso é uma exceção. A maioria dos nossos pacientes sai muito bem. É normal, entende? Quando você tem um diagnóstico de câncer, o primeiro momento é um susto, né? Você tem aquele momento de susto. Eu costumo dizer para meus pacientes, todo mundo cai no buraco, é um susto. Mas ficar no buraco não é uma opção para a gente sempre vai estar ali com a equipe inteira, com as mãos estendidas e puxar a nossa paciente do buraco, para que o menor tempo possível ali e a gente siga adiante, sempre em frente, vamos junto, para que as coisas deem certo. Já que a cabeça, não sabe disso, que a saúde mental afeta muito na saúde física. Sim, exatamente. E existe uma outra questão também dentro disso, que são as redes de apoio, né? A própria família que precisa dar esse amparo, dar essa ajuda. Vocês fazem também esse trabalho com familiares de quem está em tratamento? Sim, a equipe de psicologia, mas não somente, né, as enfermeiras oncológicas, eu, claro, como a equipe médica, tanto aqui quanto em Guaporé, nutricionista, todo mundo se envolve para poder trazer essa rede de apoio, né, à paciente. A família faz parte do time, que a gente costuma dizer. Então, raramente a gente às vezes tem que chamar o marido, a gente conversa separado também com ele, ou junto, né, com a esposa, da companheira, para que a gente possa trabalhar alguns pontos sensíveis, desde sexualidade, imagem da mulher, porque é o momento dela, né? Eu costumo falar, olha, da mesma maneira, se fosse um câncer de próstata, né, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então é importante ter empatia, envolvimento de equipe multidisciplinar e esse carinho, esse afeto para poder acolher a paciente, para que a coisa passe da maneira mais suave, mais tranquila possível. Na via de regra que a gente vê é as mulheres olharem para trás e darem um sorriso. Sabe? Como uma etapa de crescimento pessoal, individual e às vezes mesmo familiar. Doutor, como o senhor falou, nutrição, sim, alimentação, fatores que ajudam a progredir o câncer. Certo. Bem, vamos lá. Esse é um tópico de bastante debate e, infelizmente, de muita fake news, sabe? Importante dizer, eu vou dividir em duas coisas, assim, né? Vamos falar primeiro do que cientificamente é comprovado. Bem, nós sabemos que nos últimos 20 anos, cada vez mais a gente tem feito diagnóstico de câncer de mama em mulheres mais jovens. Se a gente fosse pegar, por exemplo, a minha realidade quando eu estava fazendo a minha formação lá no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer lá no Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, quando eu entrei lá, eu via muito menos mulheres jovens do que hoje. E, sabidamente, alguns fatores alimentares são, sim, fatores de risco para o câncer de mama, cada vez mais comum em mulheres mais jovens. Alimentos ultraprocessados. Para quem não sabe o que é alimento ultraprocessado, infelizmente é uma grande parte do que as pessoas consomem no dia a dia. A gente fala que mais do que 5 ou mais ingredientes está lá no rótulo, já é classificado como ultraprocessado. Principalmente aquilo que tem muitos conservantes, tem uma embalagem plástica colorida, não raramente, eu não vou generalizar, mas não raramente esse alimento processado tem uma série de substâncias ali que sabidamente fazem mal e outras que a gente não tem a menor ideia do efeito sobre o corpo. Os enlatados também é um alimento que é bastante comentado, né? Isso, e pela praticidade, correria do dia a dia, acaba o nosso famoso miojo, né? Nossa, isso aí então nem se fala. O problema não é o miojo em si, não é a massa, né? E sim aquele tempero, né? Que aquilo é terrível. Então, assim,
isso sabidamente é uma outra coisa importante. A gente sabe que mulheres que estão acima do peso, principalmente depois da puberdade, ou seja, desde a adolescência, mulheres que estão acima do peso considerado ideal para elas, por muitos anos também têm um risco aumentado. E claro, isso não está diretamente só relacionado à alimentação, como também uma vida sedentária, pouca atividade física, mas isso são fatos. Agora, existem algumas coisas que as pessoas falam que alimentam o câncer que não são verdade, pessoal. Muito se disse já há vários anos, por exemplo, que o açúcar, né, ele de alguma maneira seria a causa do câncer, ou poderia alimentar o câncer. Isso não é verdade. Tanto que aquelas dietas radicais que, infelizmente, algumas pessoas já propagaram, até gente famosa já propagou isso há alguns anos, que você tem que cortar totalmente o açúcar. Isso não tem nenhum embasamento científico sério. Tá? Só estudos mal feitos que mostraram isso no passado, e os estudos maiores, com melhor metodologia científica, que foram feitos com o passar dos anos, mostraram que essa relação não existe. Tá? É claro, qualquer coisa em exagero vai fazer mal, pode fazer mal. Da mesma maneira, eu faço uma analogia, que assim, por exemplo, paciente diabético. Eu acabei de atender, inclusive, antes de vir para cá, um paciente diabético lá em Nova Prata, com diagnóstico de câncer. Olha, se ele não cuidar bem do diabetes dele, a gente vai estar falando um excesso de açúcar no sangue. Isso pode fazer mal para o câncer? Sim, porque pode ter excesso. Né? Mas não é excesso um dia ou outro, é excesso diário, né? Por estar com diabetes contínuo. E também vai fazer mal para o coração, vai fazer mal para o rim, vai fazer mal para o cérebro, visão, diabetes faz mal para tudo isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a separar isso. E todo mundo sabe o que é uma dieta saudável. Né? Todo mundo sabe. Desenhe um prato colorido, mostre no gráfico, assim, aponte os alimentos que são. Todo mundo sabe. Mas a pergunta que eu faço, você se alimenta de maneira saudável? Né? Saber é uma coisa, praticar que são elas. Diferente. Isso outro, indo nesse caso também, cigarro relacionado ao câncer de mama. Diretamente. Gostei, Lélia, gostei bastante. Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, pensam, mas cigarro não tem nada a ver. Aí que está, tem tudo a ver. Cigarro é responsável hoje, a gente classifica que em torno de 7 a 8% dos cânceres de mama tem como causa direta o cigarro. Né? E infelizmente a gente está lidando em algumas partes do mundo, e aqui o Rio Grande do Sul é uma dessas partes do mundo, com um aumento da quantidade de mulheres jovens fumando. Tá? Não só cigarro comum, como o cigarro eletrônico também. E existe sim uma relação direta. Alguém pode falar, mas 7, 8% dos casos é muito pouco. Do câncer mais comum da mulher, a gente está falando aí de dezenas de milhares de casos novos por ano no Brasil. Né? Então, obviamente, 7% não é nem um pouco desprezível. Porque isso é uma curiosidade muito interessante, porque a princípio seria, fuma, câncer de pulmão. É só um dos cânceres. Só um dos cânceres, é só esse que afetaria, né? E ele está ligado com outros cânceres bem prejudiciais. Muito. Né? Mama, inclusive. Tá? Próstata, dentre outros. São dezenas de cânceres relacionados ao cigarro. Eu te digo mais, se não existisse o cigarro, e sempre que precisarem alguém para falar mal de cigarro, eu estou aqui à disposição. Eu tenho, meu Deus, eu mando muitos dados importantes sobre isso. Mas esse é um outro assunto. Que é assim, se não existisse cigarro, eu teria uma redução hoje de uns 30% a 35% no número de pacientes que eu tenho na clínica. Você imagina isso em escala nacional, em escala mundial, o que isso representaria? De economia, redução de custos, tristeza, dor nas famílias, é muita coisa, gente. Uma outra questão também que é associada a problemas e principalmente câncer feminino é o uso de hormônios. Até que ponto o uso de anticoncepcional ou algum outro tipo de hormônio por mulheres, ele pode favorecer sim esse surgimento de câncer, ou o quanto isso também é uma fake news, é uma demonização do uso do anticoncepcional, por exemplo? Tá. Vamos dividir o uso do anticoncepcional em duas formas. Sob orientação médica, né, no ginecologista, e aquela pessoa, aquela mulher que utiliza o anticoncepcional o mesmo da amiga. Tá? Isso é comum. Isso a gente sabe que é bastante comum.
quando a gente faz as coisas sem orientação profissional, e não é só orientação de começar, mas o acompanhamento, né, ao longo dos anos, décadas. Se a gente separar nesses dois grupos, naquele grupo de mulheres que utiliza por conta própria, é óbvio que a gente está colocando uma situação de risco muito maior. Tá, Almeri? Mas, assim, o risco que o anticoncepcional traz de maneira global, de aumentar o risco de câncer de mama, é muito pequeno. Ele é real, mas numa escala populacional, ele é muitas vezes menos relevante, por exemplo, do que o cigarro, do que a gente comentou agora há pouco. E mesmo o álcool. O álcool também tem uma relação com câncer de mama, o consumo de álcool, regular de álcool. Então, agora a questão do hormônio é sobre a terapia de reposição hormonal. A gente sabe que mulheres que entram na menopausa e que fazem uso da reposição hormonal sem acompanhamento de risco, sem classificar o risco daquela mulher, tem um risco aumentado de desenvolver câncer de mama, sim. Tá? Mas nenhuma mulher pode fazer reposição hormonal depois que entra na menopausa? Com certeza, mas tem que ter orientação médica. O que acontecia é que, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, toda mulher que entrava na menopausa, o ginecologista passava reposição hormonal. Era generalizado. Mas aí foi identificada, em cima de muitos estudos e levantamentos no mundo inteiro, visto que não pode ser assim para todo mundo. Tem que realmente pesar riscos e benefícios, ver outros fatores que essa mulher tenha de risco para poder utilizar a reposição hormonal depois da menopausa com segurança. Aí se volta a questão que a Vivere tem como lema, que é tratar pessoas e não doenças. Sim, que era exatamente. tudo muito genérico, não se via a individualidade de cada paciente, né? Exatamente. E isso faz todo o impacto de diferença, não só em resultados, como em qualidade de vida. Doutor, uma coisa também que eu acho que a maioria das pessoas não sabe, que o câncer de mama não é só em mulheres, né? Existe também em homens. É raro, mas tem, né? Sim, é raro, porém ele existe de fato. Para você ter uma ideia, assim, hoje, aqui no Brasil a gente não tem muito claro esses dados, mas assim, na literatura muda de mais ou menos para cada 100 mulheres a 200 mulheres com câncer de mama, nós temos um homem com diagnóstico. E como a maioria dos homens não sabe disso, infelizmente a maioria dos homens, quando descobre o câncer de mama, já está no estágio mais avançado. E o tratamento, os procedimentos seguem iguais também. Muitas vezes seguem iguais pela falta de estudos. Por se tratar de uma doença bem mais rara, existe uma carência de estudos específicos na população masculina. Então, muitas vezes, o que a gente faz é uma extrapolação, né, daquilo que se aplica na mulher para o homem. E costuma funcionar. A gente tem alguns pacientes com câncer de mama, homens, né, e os tratamentos a gente vê que funcionam tão bem quanto nas mulheres, na maioria das vezes. Quantos pacientes, em média, por ano, não sei se tu vai ter esse número agora de cabeça, mas quantos pacientes, em média, por ano com câncer de mama vocês atendem na Vivere? Certo. Eu vou colocar uma estimativa, realmente eu não tenho esse dado levantado aqui. Bem, nós estamos aqui em Nova Prata, na Vivere Clínica de Oncologia, ali nós estamos há 8 anos e meio, né, de plena atividade. E a Língua Poré há 4 anos. Então, se eu colocar nas duas unidades, eu vou lhe estimar... lembra, né, tanto na Vivere de Nova Prata quanto de Guaporé, a gente atende somente pacientes privados. Ocasionalmente, a gente atende alguma paciente do SUS, principalmente aquelas pacientes que querem, né, algum tratamento de câncer que não é disponível no SUS. E, infelizmente, tem muita diferença. Muita mesmo, não só para câncer de mama, como para outras doenças. Mas esse é um outro assunto. Então, eu diria que, pelo menos por ano, a gente atende ali uma estimativa de umas 30 pacientes novas com câncer de mama. Tá? Só cenário privado. Mas, por se tratar, como eu falei, do tipo de câncer mais comum das mulheres, a gente atende 30, 40 por ano novas, né? E mais ou menos nessa faixa. Mas a rede privada que atende os planos de saúde também, né? Sim, a gente atende todos os... Acho que esbarrei aqui, não sei. Mas assim, a gente atende todas as... Os planos de saúde aqui, incluindo IP,
Tá? Acho que é importante enfatizar isso. Daí você acaba sendo de fácil acesso, né? Sim. Então a gente atende gente de toda a região mesmo. Até mesmo do outro lado do rio aqui, do Rio das Antas, até a gente tem pacientes de Bento, por exemplo, que tratam aqui conosco, em Nova Prata. Aqui de Veranópolis a gente tem muito, Fagundes, Coti, Vila Flores, ixi, vai até longe, até Casca, Marau. Então a gente tem bastante gente dessa região. Bom, então hoje nós recebemos aqui na redação do Estafeta o médico oncologista Rodrigo Pineda, proprietário da Vivere Clínica Oncológica de Nova Prata. Ele nos trouxe diversas abordagens e esclarecimentos também sobre o Outubro Rosa. Muito obrigada pela presença, Dr. Rodrigo. Eu que agradeço, Ameri. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você, Lely. E eu estou à disposição da comunidade, sempre que for necessário, para a gente poder conversar sobre câncer, que é um assunto... É bom esclarecer bastante as dúvidas para as pessoas, que fica muito vago o assunto de fake news, né? Exatamente. Então, no que a gente puder contribuir para a comunidade, para boa informação, a gente está à disposição. Agradeço mais uma vez, Estafeta. A gente conta a história da nossa terra, do nosso povo, da nossa comunidade. O Estafeta é você bem informado, por dentro de tudo, conectado.